Você já percebeu como uma única palavra pode destruir um relacionamento inteiro, enquanto anos de silêncio espiritual passam despercebidos, como se não tivessem peso algum? Existe algo dentro de nós que fala antes de pensar, reage antes de discernir e muitas vezes fere antes mesmo de perceber o estrago que causou. A Bíblia não trata isso como um detalhe pequeno, mas como um campo de batalha invisível onde a vida inteira pode ser decidida. Controlar a boca, a mente e o espírito não é apenas um conselho bonito, é uma urgência espiritual que poucos levam a sério até que as consequências já tenham se manifestado. O problema começa onde quase ninguém quer olhar, dentro, porque é mais fácil culpar o outro, o ambiente, o estresse, a pressão, do que admitir que existe uma desordem interna que precisa ser confrontada. A boca não fala sozinha, a mente não se perde por acaso e o espírito não enfraquece sem sinais prévios. Existe uma conexão profunda entre essas três dimensões, e quando uma sai do alinhamento, as outras inevitavelmente começam a desmoronar em silêncio. Muitas pessoas tentam controlar apenas o que dizem, como se o problema estivesse na superfície, mas logo percebem que não conseguem sustentar isso por muito tempo. Elas prometem que vão mudar, que vão falar menos, que vão reagir melhor, mas bastam alguns dias de pressão para tudo voltar ao mesmo padrão. Isso acontece porque o controle verdadeiro não começa na boca, começa na mente e, mais profundamente ainda, no espírito. Sem tratar a raiz, qualquer tentativa de mudança se torna apenas um esforço temporário, uma máscara que cedo ou tarde cai. A Bíblia revela algo inquietante quando diz em Provérbios 4:23: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso muda completamente a perspectiva, porque deixa claro que o que sai da boca já foi gerado em um lugar mais profundo. O coração, na linguagem bíblica, não é apenas emoção, é o centro das decisões, dos pensamentos, das intenções. Ou seja, aquilo que você fala já foi alimentado dentro de você antes de ganhar voz. E é aqui que muitos se perdem sem perceber. Eles alimentam a mente com ansiedade, comparação, raiva contida, orgulho disfarçado e depois se surpreendem quando suas palavras carregam exatamente essas mesmas marcas. É como esperar que água limpa saia de uma fonte contaminada. Não importa o quanto você tente filtrar na saída, se a origem está comprometida, o resultado será inevitável. Controlar a boca, então, não é apenas aprender a falar menos ou escolher melhor as palavras, mas é um processo muito mais profundo de transformação interior. É entender que cada palavra tem um peso espiritual, que cada reação revela uma condição interna e que cada silêncio também carrega significado. Existem pessoas que falam demais porque estão vazias por dentro, e existem outras que falam de forma agressiva porque estão cheias de conflitos não resolvidos. A mente entra como um campo ainda mais sutil e perigoso, porque nem tudo que acontece ali é visível. Pensamentos repetitivos, julgamentos silenciosos, fantasias negativas, tudo isso vai moldando a forma como você percebe o mundo e, consequentemente, como você reage a ele. Quando a mente não é disciplinada, ela se torna um terreno fértil para tudo aquilo que enfraquece o espírito. E o mais preocupante é que muitos acreditam que pensar não tem consequências espirituais, como se Deus estivesse atento apenas às ações externas. Mas a própria Bíblia mostra que o campo da mente é observado, trabalhado e transformado por Deus. Aquilo que você permite permanecer nos seus pensamentos com o tempo se torna parte da sua identidade emocional e espiritual. Existe uma guerra silenciosa acontecendo dentro de cada pessoa. E essa guerra não começa quando você fala ou age. Ela começa quando você aceita certos pensamentos como normais. Um pensamento alimentado se torna uma crença. Uma crença molda atitudes. E atitudes repetidas constroem destinos. Por isso, tentar controlar apenas o comportamento externo é como tentar conter uma enchente, limpando o chão enquanto a torneira continua aberta. O espírito, por sua vez, é a parte mais negligenciada nesse processo. Muitos querem ter uma mente tranquila e uma boca controlada sem fortalecer o espírito, e isso simplesmente não se sustenta, porque é o espírito que sustenta a mente, e a mente
sustenta a boca. Quando o espírito está fraco, a mente fica vulnerável. E quando a mente está vulnerável, a boca se torna indomável. É por isso que existem momentos em que a pessoa sabe o que deveria fazer, mas simplesmente não consegue. Ela sabe que deveria se calar, mas fala. Sabe que deveria confiar, mas se desespera. Sabe que deveria perdoar, mas guarda ressentimento. Isso não é apenas falta de força de vontade, é sinal de desalinhamento espiritual. É um indicativo de que existe uma desconexão entre aquilo que ela acredita e aquilo que ela vive. E talvez o ponto mais desconfortável de tudo isso seja admitir que não se trata apenas de comportamento, mas de transformação. Porque comportamento você ajusta, transformação você permite. E permitir transformação exige rendição, exige reconhecer que sozinho você não consegue manter o controle que tanto deseja. A boca descontrolada não é apenas um problema social, é um sintoma espiritual. A mente inquieta não é apenas um traço de personalidade, é um reflexo de algo mais profundo. E o espírito enfraquecido não é apenas uma fase, é um alerta de que algo precisa ser restaurado antes que os danos se tornem maiores. Existe uma diferença enorme entre tentar se controlar e ser transformado a ponto de não precisar lutar com as mesmas coisas o tempo todo. Enquanto muitos vivem tentando se segurar, poucos entendem o que significa ser renovado por dentro. E essa renovação não acontece de forma automática, ela exige consciência, decisão e constância. Porque, no fundo, a grande questão não é se você sabe que precisa controlar sua boca, sua mente e seu espírito. A maioria já sabe disso. A questão real é, por que mesmo sabendo você ainda não conseguiu? E talvez a resposta esteja em algo que você ainda não percebeu completamente. Algo que está mais profundo do que suas palavras, mais enraizado do que seus pensamentos e mais decisivo do que suas emoções. Se essa mensagem falou com você, eu quero te convidar a fazer algo simples, mas poderoso. Escreva aqui nos comentários essa frase como um ato de fé e consciência espiritual. Deus me ajude a dominar o meu interior. Essa declaração é o primeiro passo em direção a uma vida mais equilibrada debaixo da direção de Deus. Existe um ponto em que o problema deixa de ser aquilo que você fala e passa a ser aquilo que você alimenta em silêncio, porque ninguém perde o controle da boca de forma repentina. Isso sempre é o resultado de um acúmulo invisível que foi sendo tolerado, justificado e aos poucos aceito como parte da rotina. É por isso que muitas pessoas vivem ciclos repetitivos de arrependimento. Prometem que vão mudar, fazem um esforço por alguns dias, mas logo se veem exatamente no mesmo lugar, dizendo as mesmas coisas, reagindo da mesma forma e carregando a mesma culpa. O que elas não percebem é que estão tentando cortar os frutos sem tocar na raiz. E enquanto a raiz permanece intacta, o comportamento sempre volta. A mente é o campo onde essa raiz cresce, e ela é muito mais influente do que parece, porque não faz barulho, não chama atenção e muitas vezes opera disfarçada de normalidade. Pensamentos que você repete todos os dias começam a parecer verdade, mesmo quando não são. Julgamentos que você faz silenciosamente começam a moldar sua forma de enxergar as pessoas. Feridas que você revisita constantemente se tornam parte da sua identidade emocional. E tudo isso vai criando um ambiente interno que, cedo ou tarde, transborda pela boca. É interessante perceber como a Bíblia não trata a mente como algo neutro, mas como um território que precisa ser guardado, renovado e alinhado constantemente. Não existe neutralidade quando se trata de pensamento. Ou você está conduzindo sua mente, ou ela está conduzindo você. E quando ela assume o controle, dificilmente leva para um lugar de paz, porque a mente sem direção tende a se inclinar para o medo, para a comparação, para o ressentimento e para a dúvida. Você já deve ter vivido momentos em que algo pequeno foi suficiente para desencadear uma reação desproporcional, uma palavra atravessada, uma resposta carregada de emoção, uma atitude que depois trouxe arrependimento. Aquilo não
não começou naquele momento. Aquilo já estava sendo construído muito antes, em pensamentos que foram alimentados, em sentimentos que não foram tratados, em situações que foram acumuladas sem discernimento. O momento da explosão foi apenas o ponto visível de um processo que já estava em andamento. E é aqui que entra um princípio espiritual profundo que muitos ignoram. Aquilo que você não confronta internamente, você inevitavelmente manifesta externamente. Não existe como esconder indefinidamente o que está dentro. Pode demorar, pode parecer controlado por um tempo, mas em algum momento, sob pressão, aquilo vai aparecer. E quando aparece, não vem filtrado, vem com a intensidade de tudo que foi guardado. Por isso, controlar a mente não é um exercício de negar pensamentos, mas de discernir quais deles você permite permanecer. Nem todo pensamento que chega merece um lugar na sua mente. Alguns precisam ser rejeitados imediatamente, outros precisam ser confrontados e poucos devem ser cultivados. Mas isso exige vigilância, exige consciência e principalmente exige intenção, porque deixar a mente solta é o caminho mais rápido para perder o controle da própria vida emocional e espiritual. Existe um versículo que revela essa dinâmica de forma muito clara, quando Paulo escreve em Romanos 12:2: "E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente." Ele não está falando de um ajuste superficial, mas de uma transformação contínua, de uma renovação que precisa acontecer repetidamente. Isso significa que a mente não se mantém alinhada automaticamente. Ela precisa ser constantemente realinhada. E aqui está um ponto que poucos gostam de encarar. Renovar a mente dá trabalho. Não é algo instantâneo, não é algo que acontece apenas porque você deseja. É um processo que envolve disciplina, escolhas diárias e muitas vezes confronto com aquilo que você preferia evitar. Porque renovar a mente implica em abandonar padrões antigos, pensamentos viciados, formas distorcidas de interpretar a realidade. Isso mexe com o conforto, mexe com o orgulho, mexe com aquilo que já parecia estabelecido. Muitos querem ter paz, mas continuam alimentando pensamentos que produzem ansiedade. Querem falar com sabedoria, mas passam o dia inteiro consumindo conteúdos que alimentam julgamento e superficialidade. Querem ter domínio próprio, mas não disciplinam aquilo que permitem entrar na própria mente. Existe uma incoerência silenciosa nisso tudo, e enquanto essa incoerência não for resolvida, o resultado continuará sendo frustração, porque a verdade é que aquilo que você consome mentalmente se torna, com o tempo, aquilo que você expressa verbalmente. Se a sua mente está cheia de ruído, sua boca vai refletir confusão. Se a sua mente está carregada de negatividade, suas palavras vão carregar peso. Se a sua mente está alinhada com princípios espirituais, suas palavras começam a refletir equilíbrio, sabedoria e discernimento. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás disso tudo. Algo que muitas vezes passa despercebido. A mente não apenas influencia a boca, ela também influencia o espírito. Pensamentos constantes criam atmosferas internas, e essas atmosferas afetam diretamente sua sensibilidade espiritual. Uma mente sobrecarregada, agitada e desordenada dificulta a percepção da voz de Deus, enfraquece a fé e torna o espírito mais vulnerável. É por isso que existem pessoas que dizem que não conseguem sentir direção, não conseguem ter clareza espiritual, não conseguem manter constância na fé. Muitas vezes, o problema não está na ausência de Deus, mas no excesso de ruído interno. Quando a mente está cheia demais, o espírito não consegue se posicionar com firmeza. E quando o espírito não se posiciona, a vida começa a ser conduzida mais pelas emoções do que pela verdade. Chega um momento em que você precisa decidir se vai continuar sendo conduzido pelo fluxo automático dos seus pensamentos ou se vai assumir a responsabilidade
de direcionar sua mente com intenção espiritual. Porque enquanto essa decisão não for tomada, tudo continua instável. Hoje você está bem, amanhã está desanimado. Hoje você fala com sabedoria, amanhã se arrepende do que disse. Hoje você se sente forte, amanhã se sente perdido. E essa instabilidade não é o plano de Deus para ninguém. Existe uma firmeza que pode ser construída, mas ela começa na forma como você lida com aquilo que ninguém vê. Não é sobre aparência, não é sobre comportamento público, é sobre consistência interna, é sobre aquilo que você faz com seus pensamentos quando ninguém está observando. Talvez você esteja começando a perceber que o problema nunca foi apenas a sua boca, e nem mesmo apenas a sua mente, mas algo mais profundo que conecta tudo isso de forma invisível, algo que sustenta ou desestabiliza tudo ao mesmo tempo. Porque quando essa base está desalinhada, qualquer tentativa de controle se torna cansativa e qualquer esforço parece insuficiente. E é exatamente nesse ponto que muitos desistem, não porque não querem mudar, mas porque não entenderam ainda onde a verdadeira mudança começa. E sem perceber, continuam lutando na superfície enquanto a raiz permanece intocada, silenciosa, mas extremamente ativa. Você pode até tentar organizar seus pensamentos, vigiar suas palavras e melhorar suas reações, mas enquanto o seu espírito continuar enfraquecido, tudo isso será apenas esforço humano tentando compensar uma falta espiritual. E essa é uma das verdades mais difíceis de aceitar, porque ela desmonta a ideia de que disciplina sozinha resolve tudo. Existe um nível de transformação que não vem apenas de esforço, mas de alinhamento com algo maior do que você mesmo. O espírito é a base silenciosa de tudo. Ele não aparece nas conversas, não se manifesta diretamente nas ações externas, como a boca ou a mente, mas sustenta ambas de forma profunda e constante. Quando o espírito está fortalecido, a mente encontra direção e a boca encontra equilíbrio. Mas quando o espírito está negligenciado, a mente se torna instável e a boca imprevisível. E o mais perigoso disso tudo é que muitas pessoas não percebem que estão vivendo exatamente assim. Elas seguem rotinas, cumprem responsabilidades, mantêm aparências, mas por dentro existe um desgaste contínuo, uma dificuldade de manter constância, uma sensação de estar sempre tentando se controlar, mas nunca conseguindo de fato viver em domínio. Isso não é apenas cansaço emocional, é um reflexo de um espírito que não está sendo alimentado da forma que deveria. Porque o espírito também precisa ser alimentado. Assim como o corpo precisa de alimento físico e a mente precisa de estímulos, o espírito precisa de conexão com Deus, e não de forma superficial ou esporádica, mas de forma constante e intencional. O problema é que muitos tratam isso como opcional, como algo que fazem quando sobra tempo, quando sentem vontade ou quando estão passando por dificuldades. E então se perguntam por que não conseguem manter estabilidade. A verdade é que não existe estabilidade espiritual sem constância. Não existe força espiritual construída em momentos isolados. E não existe domínio próprio verdadeiro quando o espírito está fraco. Porque o domínio próprio, segundo a própria Bíblia, é fruto do Espírito. Isso significa que não é apenas uma habilidade desenvolvida, mas uma consequência de um espírito fortalecido. Existe uma passagem em Gálatas 5:22-23 que revela algo essencial, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Perceba que domínio próprio não aparece como esforço, mas como fruto. Isso muda completamente a perspectiva, porque mostra que o controle que você tanto busca não nasce da força, mas da conexão. Isso explica por que tantas pessoas se esforçam tanto e ainda assim falham repetidamente. Elas estão tentando produzir fruto sem fortalecer a raiz. Estão tentando viver domínio próprio sem cultivar o espírito. Estão tentando controlar a boca e a mente
mente sem alimentar aquilo que sustenta ambos. E isso, inevitavelmente, leva à frustração. Chega um momento em que você precisa parar de tentar apenas se controlar e começar a se posicionar espiritualmente, porque existe uma diferença enorme entre quem vive tentando resistir e quem vive fortalecido por dentro. Quem apenas resiste vive cansado, vive em alerta constante, vive com medo de falhar. Mas quem está fortalecido começa a experimentar uma mudança mais profunda, onde certas coisas simplesmente perdem força. Isso não significa que a luta desaparece completamente, mas significa que ela deixa de ser desigual. Porque quando o espírito está alinhado com Deus, existe uma força que sustenta suas decisões, uma clareza que orienta seus pensamentos e uma sensibilidade que freia suas palavras antes mesmo que elas saiam. E aqui está algo que poucos percebem. O espírito fortalecido não apenas reage melhor, ele antecipa, ele discerne antes da reação, percebe antes da queda, identifica antes do erro. Isso muda completamente a forma como você vive, porque você deixa de ser alguém que vive corrigindo consequências e passa a ser alguém que evita erros antes mesmo que eles aconteçam. Mas isso exige proximidade com Deus, não uma proximidade superficial, baseada apenas em momentos emocionais ou práticas ocasionais, mas uma relação contínua, construída no secreto, onde ninguém vê, onde não existe aplauso, onde não existe reconhecimento. É nesse lugar que o espírito é fortalecido de verdade. Muitos querem os resultados dessa vida espiritual, mas poucos estão dispostos a viver o processo que ela exige. Porque esse processo envolve renúncia, envolve silêncio, envolve confronto interno, envolve disciplina. E essas coisas não são atraentes para quem ainda está preso apenas ao que é imediato. Só que existe algo que começa a mudar quando você decide levar isso a sério. Aos poucos, sua mente começa a desacelerar, seus pensamentos começam a se alinhar, suas palavras começam a ganhar mais consciência. Não porque você está se policiando o tempo todo, mas porque existe uma transformação acontecendo de dentro para fora. E é nesse ponto que tudo começa a fazer sentido. Você percebe que não se trata apenas de evitar falar coisas erradas, mas de se tornar alguém que naturalmente fala com sabedoria. Não se trata apenas de lutar contra pensamentos negativos, mas de cultivar uma mente que se inclina para a verdade. Não se trata apenas de tentar manter o controle, mas de viver em um estado de alinhamento onde o controle se torna consequência. Porque, no fundo, essa é a decisão que muda tudo. Não é uma decisão emocional, não é algo que você toma apenas porque se sentiu impactado, mas é uma escolha consciente de não continuar vivendo no automático. É assumir a responsabilidade pela sua vida espiritual e entender que aquilo que você negligencia hoje pode se tornar aquilo que te limita amanhã. E talvez, enquanto você escuta tudo isso, uma pergunta comece a surgir de forma mais clara dentro de você. Como, na prática, fortalecer o espírito a ponto de transformar a mente e a boca? Porque entender o problema já não é mais suficiente. Você já percebeu a raiz, já identificou a conexão, já entendeu que existe algo mais profundo sustentando tudo isso. Mas existe ainda um passo que define se isso será apenas mais uma reflexão ou se realmente se tornará uma mudança concreta na sua vida. E esse passo não é teórico, não é abstrato, não é distante, ele é prático, direto e, ao mesmo tempo, profundamente transformador quando vivido de forma consistente. Existe um momento decisivo na vida espiritual em que você deixa de apenas entender verdades profundas e começa finalmente a viver de acordo com elas. Porque até aqui você percebeu que controlar a boca não é suficiente, que organizar a mente não resolve por completo e que sem um espírito fortalecido tudo desmorona com o tempo. Mas agora a questão deixa de ser o que está errado e passa a ser o que precisa ser feito de forma prática e constante para que essa transformação realmente aconteça. E é aqui que muitos travam, não por falta de desejo, mas por falta de direção. Porque quando se fala em fortalecer o espírito, isso pode parecer algo abstrato, distante, difícil de aplicar na rotina real. Só que a Bíblia nunca apresentou o crescimento espiritual como
como algo inacessível. Pelo contrário, ela mostra caminhos simples, porém profundos, que quando vividos com constância, produzem mudanças reais. O primeiro deles é algo que muitos subestimam: o silêncio intencional diante de Deus. Vivemos em um mundo barulhento, onde a mente está sempre ocupada, onde o celular nunca para, onde os pensamentos não descansam, e nesse ambiente o espírito fica abafado. Não porque Deus não fala, mas porque você não consegue ouvir, e isso impacta diretamente sua mente e sua boca, porque sem direção espiritual você começa a reagir mais do que discernir. Criar momentos de silêncio não é perda de tempo, é alinhamento. É nesse espaço que sua mente começa a desacelerar, que pensamentos desordenados começam a se organizar e que seu espírito começa a se posicionar. No começo pode parecer estranho, até desconfortável, porque você vai perceber o quanto sua mente está agitada. Mas com o tempo, esse lugar se torna essencial, porque é nele que você começa a ouvir aquilo que realmente importa. O segundo ponto é a alimentação espiritual correta. E aqui não se trata apenas de ler a Bíblia de forma automática ou cumprir uma rotina religiosa, mas de se expor à palavra com intenção de transformação. Porque existe uma diferença enorme entre ler por obrigação e absorver com disposição para mudar. Quando você lê sem intenção, a informação passa. Quando você lê com abertura, ela permanece. E essa permanência começa a influenciar sua mente de forma profunda. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Pensamentos que antes eram aceitos passam a ser confrontados. Reações impulsivas começam a ser percebidas antes mesmo de acontecerem. Isso não é esforço humano, é a palavra produzindo discernimento dentro de você. Existe um versículo em Salmos 119:11 que diz: "Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti." Perceba que não se trata apenas de conhecer, mas de guardar. E guardar implica em valorizar, em proteger, em manter próximo. Quando a palavra está dentro de você, ela se torna referência. E quando existe referência, suas decisões começam a mudar. O terceiro ponto é a vigilância prática ao longo do dia. Não adianta ter momentos profundos com Deus e depois viver o restante do dia no automático. O fortalecimento espiritual também acontece nas pequenas escolhas, nos momentos simples, nas reações aparentemente insignificantes. É quando você escolhe não responder impulsivamente, quando decide interromper um pensamento negativo, quando percebe que está prestes a falar algo que não edifica e decide se calar. Esses momentos são decisivos, porque é neles que o alinhamento espiritual se manifesta na prática. E quanto mais você pratica, mais natural isso se torna. No começo exige atenção, exige esforço, mas com o tempo se transforma em consciência. Você começa a perceber mais rápido, a corrigir mais cedo e a evitar situações que antes te levavam ao erro. O quarto ponto, e talvez um dos mais transformadores, é entender o poder da dependência de Deus. Porque existe uma diferença muito grande entre tentar viver corretamente e viver sustentado por Deus. Quando você tenta sozinho, tudo pesa mais. Quando você depende, existe uma leveza que não vem da facilidade, mas da presença. Dependência não é fraqueza, é posicionamento. É reconhecer que sem Deus, você até consegue manter controle por um tempo, mas não consegue sustentar transformação. E isso muda a forma como você enfrenta suas próprias limitações. Em vez de se culpar constantemente, você aprende a se reposicionar. Em vez de desistir diante das falhas, você volta para o lugar certo. E aos poucos, algo começa a acontecer de forma quase imperceptível no início, mas extremamente clara com o tempo. Você começa a mudar, não apenas no que faz, mas em quem você é. Sua boca já não é tão impulsiva, sua mente já não é tão caótica, seu espírito já não é tão instável. E isso não acontece de um dia para o outro, mas acontece de forma consistente quando você permanece no processo. Só que existe um detalhe importante que precisa ser dito com clareza. Essa transformação não é automática e nem permanente sem manutenção. Assim como um corpo precisa de cuidado contínuo, o espírito também precisa. Se você negligencia, ele enfraquece. Se você se afasta, ele perde sensibilidade.
E quando isso acontece, tudo aquilo que você já venceu pode começar a retornar de forma sutil. Por isso, mais do que alcançar um nível, o foco precisa ser permanecer. Permanecer em Deus, permanecer na palavra, permanecer vigilante, porque é essa constância que sustenta a transformação ao longo do tempo. Não são picos espirituais que mudam uma vida, é a consistência silenciosa. E talvez agora você esteja entendendo algo que antes parecia confuso. Controlar a boca, a mente e o espírito não é uma técnica, é um estilo de vida. Não é algo que você ativa quando precisa, é algo que você constrói todos os dias. E quanto mais você constrói, mais firme você se torna. Porque no final, não se trata apenas de evitar erros, mas de viver com consciência, com equilíbrio e com direção. É sobre se tornar alguém que não é governado pelo impulso, pelo pensamento desordenado ou pela instabilidade emocional, mas alguém que vive alinhado com aquilo que Deus estabeleceu. E quando esse alinhamento acontece, algo poderoso se torna evidente. Você não precisa mais lutar com a mesma intensidade de antes, porque aquilo que antes te dominava começa a perder força. Não porque você ficou mais forte sozinho, mas porque você aprendeu onde realmente está a fonte da força. E essa é a diferença entre quem vive tentando se controlar e quem aprendeu a viver transformado. Uma diferença que começa invisível, mas que com o tempo se torna impossível de ignorar.